boa noite, eu sou Camila Castro e te faço companhia aqui agora no programa Brasil Nordeste, nesta sexta-feira, mais uma semana terminando. Olha, gente, o tempo tá passando rápido demais, né? Essa semana parece que voou, você também teve essa impressão? Pois é, hoje já são 20 de agosto, dia do maçom. Muitos mistérios envolvem os maçons e os rituais maçônicos, né? Mas esta data foi escolhida para celebrar um importante papel que esta sociedade secreta teve para um dos momentos históricos mais emblemáticos do país, a independência do Brasil. Teria sido por um impulso da sociedade maçônica que o príncipe regente Dom Pedro I teria proclamado a independência do Brasil, isso no dia 7 de setembro de 1822. A data oficial foi registrada no artigo 179 da Constituição do Grande Oriente do Brasil, tomando então o dia 20 de agosto como o dia do maçom. Parabéns então a todos que fazem parte dessa comunidade. Veja agora o que será destaque no programa de hoje. Justiça dará prioridade para ações de descumprimento de medidas protetivas de urgência no Piauí. Bairros de Maceió, capital alagoana, estão afundando. Saiba por que isso está acontecendo, hein? E deputados discutem durante votação sobre punição a servidores não vacinados no Ceará. Vamos comentar a live do presidente Jair Bolsonaro. E hoje tem Parla África com o professor Altair Maia. Então vem junto comigo porque o programa Brasil Nordeste está começando. Tem essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez, muito boa noite para você. Eu começo chamando a nossa assistente de mídias sociais, Natânia Mello, que começa falando que a Justiça dará prioridade para ações de descumprimento de medidas protetivas de urgência no estado do Piauí. Natânia, com você, boa noite. Olá Camila, olá Sandro e boa noite a você que nos acompanha. De acordo com o Tribunal de Justiça do Piauí, juízes devem analisar estes casos em até 48 horas. O Tribunal de Justiça do Piauí dará prioridade para ações de descumprimento de medidas protetivas de urgência. De acordo com o órgão, juízes devem analisar esses casos em até 48 horas para garantir mais proteção à mulher vítima de violência. A medida é uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que pretende efetivar as punições por descumprimento de medidas protetivas com o objetivo de eliminar o risco de prática de novos atos de violência doméstica e familiar. Atualmente, 10.990 medidas estão em tramitação. 2.931 foram concedidas somente neste ano. Para monitorar essas medidas protetivas, o TJPI lançou um painel como uma forma de chamar a atenção para os números de violência doméstica no estado. Teresina é a cidade do Piauí em que mais foram distribuídas novas medidas protetivas de urgência, com total de 1.046. E atenção para essa notícia, ambulantes do centro de João Pessoa vão precisar de MEI e também de crachá da prefeitura para trabalhar isso já a partir de segunda-feira. Então, assim, se você trabalha, né, como ambulante lá em João Pessoa, fique atento a esta notícia. A Natânia Mello tem os detalhes. Uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SEDURB, de João Pessoa, com a Associação dos Ambulantes e Trabalhadores em Geral da Paraíba, vai promover um reordenamento urbano em relação aos comerciantes de rua no centro da capital. A partir da próxima segunda-feira, 23, os ambulantes do local vão precisar adotar alguns critérios estabelecidos pela Prefeitura para atuar na área, como a necessidade de criar um cadastro de microempreendedor individual e usar um crachá com QR Code entregue pela SEDURB. Segundo o diretor de Serviços Urbanos, José Carlos Rodrigues, foi realizado o recadastramento de 460 comerciantes. O diretor explica que a iniciativa é resultado de um pedido do Ministério Público da Paraíba e que o cadastro vai assegurar a fiscalização de infiltrações. E olha que notícia boa, gente, com mais de 6 milhões de toneladas, o Maranhão é destaque na produção agrícola. Aumento de 5,7% na comparação com a produção da safra 2019-2020 é o que aponta o 11º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento sobre a colheita de grãos no Maranhão na safra 2020-2021. Segundo os dados, a colheita no estado apresentou estimativa de 5,919 milhões de toneladas, contra 5,600 milhões na safra anterior.
O aumento coloca o Maranhão como o segundo melhor do Nordeste, ficando atrás apenas de Alagoas, e em primeiro lugar entre o polo produtor do Matopiba, região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Olha, eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de notícia, né? Uma região do Nordeste crescendo na área agrícola, isso é bom demais, principalmente para o nosso país, que contribui muito. Obrigada, Natânia Mello. Agora eu chamo Auri Aragão, gente. Olha, teve um bafafá ontem lá no Ceará, viu? Deputados discutiram durante votação sobre punição a servidores não vacinados no Ceará. A Auri conta isso pra gente. É com você, Auri. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite aos nossos telespectadores. Exatamente, Camila. Os deputados Eumano de Freitas, do PT, e André Fernandes, do Republicanos, discutiram nesta quinta-feira, 19, durante a sessão no plenário da Assembleia Legislativa do Ceará, que votou e aprovou a exigência de vacina contra a Covid-19 para servidores estaduais e punições àqueles que se recusarem a receber os imunizantes. Contrariando o projeto, o deputado André Fernandes tentou derrubar a sessão ao pedir contagem de quórum parlamentar. Ao rebater o adversário, Eumano de Freitas pediu para o opositor ler o regime e calar a boca. Vamos ver a discussão. O regimento dessa casa não é a vontade dele. O regimento dessa casa é a regra estabelecida anteriormente a nós chegarmos aqui, inclusive. Então, vou aconselhar a Vossa Excelência a ler. Leia. Estude o regimento. Baixe a voz e cale a boca, que o tempo é meu. Artigo 173. Você pode falar, solicitar, após a discussão, a verificação de quórum. E a presidência da casa não está fazendo isso. Estão querendo aprovar goela abaixo. Não é a vontade dele. Não, não é nossa não. O regimento dessa casa Não é nossa não. 173. No tempo. Você me respeite. Eu não Você me respeito. respeite. Quem não escuta, Você me respeite. Você está fazendo respeito. Você me respeite. Vem calar! Olha, esse negócio aí de punir, né, quem não está vacinado, quem não quer se vacinar, é uma situação muito complicada. Então, eu quero te perguntar, o que é que você acha disso? Você acha que os órgãos, né, as empresas, devem punir os funcionários porque não querem se vacinar? O que é que você acha disso, hein? Manda mensagem, o nosso telefone está aparecendo na sua tela. Eu continuo com a Auri, gente, porque agora a gente vai falar de uma troca importante que teve no governo lá do Ceará, viu? O governador do estado anunciou um novo responsável pela Secretaria de Saúde, Auri Aragão. Exatamente, Camila. O governador Camilo Santana anunciou nesta quinta-feira, 19, o atual secretário executivo da Secretaria da Saúde, Marcos Antônio Gadelha Maia, como novo titular da Secretaria da Saúde do Ceará, em substituição ao Dr. Cabeto. Dr. Marcos Gadelha é médico cardiologista e está no governo desde 2015, quando foi diretor-geral do Hospital de Messejana. Também foi secretário adjunto estadual da Saúde de 2015 a 2018, ocupando a atual secretaria executiva no início da segunda gestão de Camilo, em 2019. Volto com você no estúdio. Obrigada, Auri, pela sua participação até segunda-feira. Agora eu chamo a Rita Brandão, direto da Bahia, gente. Ela vai falar de uma operação importante da Polícia Federal que foi deflagrada aí contra fraudes a benefícios de previdenciários da Bahia. Rita, é com você. Boa noite, querida. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Isso mesmo, Camila. A Polícia Federal deflagrou na manhã de quinta-feira ontem, 19, a Operação Apólogo, que tem como objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por fraudar benefícios previdenciários e assistenciais na Bahia. A ação ocorre em conjunto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. São cumpridos 12 mandados, sendo 6 de prisão temporária e 6 de busca e apreensão nas cidades de Milagres e Amargosa, ambas na Bahia. De acordo com a Polícia Federal, o grupo procurado criava pessoas fictícias mediante documentos falsos com o objetivo de obter benefícios previdenciários fraudulentos, em sua maioria benefício de prestação continuada.
Segundo as investigações, os agentes acreditam que o grupo a ser procurado nesta quinta-feira 19 tenha relação com outros grupos criminosos descobertos em dezembro de 2020, em Jeremoabo, na Operação Curcubim. O valor do prejuízo estimado com as fraudes já supera a ordem de 4 milhões, relativo a cerca de 50 benefícios previdenciários assistenciais suspeitos. Os envolvidos responderão por estelionato previdenciário, organização criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso, dentre outros. Tá aí a Polícia Federal de olho nesses criminosos que querem se dar bem a qualquer custo. Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas eu continuo com a Rita. Ela vai falar agora sobre Carnaval 2022. Tem muita gente ansiosa aí para essa data, viu? Olha, Salvador vai ganhar mais uma edição do famoso Carnavalito, que é uma festa indoor realizada na Arena Fonte Nova. E olha, gente, serão 3 dias de festa. Rita Brandão. Camila, parece que aqui em Salvador, Bahia, de fato, teremos carnaval. Em meio às incertezas sobre a realização do carnaval em 2022, o Carnavalito, evento que acontece durante a Folia Baiana na Arena Fonte Nova, anunciou um dia a mais na programação para o ano que vem. Além de confirmar a realização do evento, a organização do Carnavalito também divulgou as primeiras atrações, os Barões da Pisadinha e Harmonia do Samba. Em sua 3ª edição, serão 3 dias de festa, sexta, sábado e segunda-feira de carnaval. O evento está com o cadastro de pré-venda aberto, com desconto pelo site oficial da festa e nas principais tiqueteiras. Os foliões podem escolher 2 setores, o atrás do trio e o camarote open bar. A política de cancelamento do evento será diferenciada e a compra do ingresso poderá ser cancelado até 30 dias antes da realização do evento, sem a cobrança de taxas e multas. A organização ressalta que o evento terá acesso controlado e será realizado obedecendo todos os protocolos vigentes de biossegurança das autoridades sanitárias. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Olha, e tem gente que já está, inclusive, vendo pacotes aí para viajar para a Bahia para curtir o Carnaval 2022. Tem gente falando que a saudade é tanta que vai aproveitar muito, né? É isso aí. E agora vamos fazer uma pausa para um intervalo comercial. É bem rapidinho, não sai daí não, porque na volta tem muito mais informações para você. Até já! How good is your English? Do you think you should improve it? Se você entendeu o que eu disse e acha que sim, ou se você não entendeu e gostaria de entender, aqui está a sua oportunidade. Está chegando no Brasil a Global Amazon, uma escola de inglês criada nos Estados Unidos com foco em ensinar inglês para brasileiros que moram lá. O sucesso foi tão grande que aqui no Brasil, empresas se interessaram em ter a Global Amazon ensinando inglês a seus funcionários. Dessa forma, aproveitamos a oportunidade e estamos iniciando turmas aqui no Brasil. Então, se você e seus colegas de trabalho querem montar um grupo, ter um professor de inglês da Global Amazon ensinando vocês, na comodidade do seu ambiente de trabalho, entrem em contato. Trabalhamos com método e materiais próprios. Venham aprender inglês conosco. Venham para a Global Amazon. Global Amazon Center. English for everyone. Olá, estamos de volta. E olha só, gente, bairros de Maceió, que é a capital alagoana, estão afundando. Você quer saber o porquê, então? O jornalista Marcelo Jorge responde pra gente agora. Marcelo, é com você. Boa noite. Olá, Camila, boa noite. E antes das informações, quero deixar aqui, em nome de toda a família Com Brasil Nordeste, nossas condolências pela perda de uma ente querida sua. O Espírito Santo console a todos vocês. Olha, Camila, e todos que nos acompanham. Todo morador de Maceió lembra do que estava fazendo no início da tarde de 3 de março de 2018. Um dia chuvoso de verão na capital alagoana, quando a terra balançou por 3 ou 4 segundos. Após o fenômeno geológico, que iniciou-se no bairro do Pinheiro, mais de 17 mil pessoas tiveram que deixar suas casas de lá para cá. E desde então, isso vem assustando moradores da capital de Alagoas.
Olha, Camila, a cidade vem sofrendo com um afundamento do solo que engole ruas, destrói prédios, derruba paredes de residências e causa tremores de terra. Após o bairro do Pinheiro, o problema se espalhou e atingiu os bairros vizinhos do Mutange, Bebedouro e Bom Parto. Em maio de 2019, veio o laudo do Serviço Geológico do Brasil, que apontou o motivo dos tremores: a extração de salgema pela petroquímica Braskem durante décadas provocou um desastre geológico em Maceió. A empresa operou 35 poços para retirar salgema, produzindo imensos buracos subterrâneos naquela área, deixando o subsolo oco. Agora, esses locais se transformaram em destruição. Moradores compartilham fotos e pedem socorro para salvar as ruas que estão desabitadas e os imóveis naturalmente desvalorizados. A empresa prometeu pagar 2 bilhões e 700 milhões de reais para realocar os moradores que deixam para trás suas memórias e verdadeiros bairros fantasmas. Segundo os moradores da região, a população sente todos os dias pequenos tremores. Um acordo assinado entre Braskem, DPE, MPF, MPE e DPU visa apoiar a desocupação das áreas identificadas pela Defesa Civil em Maceió no menor tempo possível e com os custos de realocação dos moradores e as respectivas compensações pagos pela companhia. Questionada pelo Brasil Nordeste, a empresa informou que as indenizações são negociadas e pagas assim que há entendimento entre o morador e a Braskem. Com essas informações, encerramos mais uma semana aqui no Com Brasil Nordeste. A todos um excelente fim de semana. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas, com mais uma edição. Para o Com Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Obrigada, Marcelo Jorge. Eu também queria te agradecer, porque você prestou aí condolências, né, à minha família, que de fato perdeu uma pessoa muito querida. Não é fácil, mas nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Mas é orar, pedir a Deus forças e vida que segue. Obrigada, viu? Olha, agora nós vamos comentar a live do presidente Jair Bolsonaro, que tradicionalmente acontece todas as quintas-feiras, né? E ontem não foi diferente. Ele falou de assuntos muito importantes para o país. Você confere trechos, então, dessa live agora. Disse, parece que a multa era para exatamente inviabilizar a produção deles. Fazer com que os índios voltassem a ter uma vida como se fossem seres humanos isolados numa área. É uma etnia que há vários anos produz já em suas terras. E quando nós assumimos, acredite se quiser, tinha uma multa do IBAMA de 130 milhões de reais para o Parecis. E o faturamento lá em Cuiabá, obrigado aí, em Cuiabá, fomos entregar tratores, implementos agrícolas para os Parecis. O que a gente faz com 1,5 bilhão de dólares? Quase 8 bilhões de reais. É o orçamento anual do Tarcísio. O que o Tarcísio faz com pontes, com rodovias, tá? O trabalho dele é espetacular, tá? Com 8 bilhões de reais, se bem que parte do que o Tarcísio faz é com iniciativa privada. São as concessões. Tá? Mas imagine você dobrando de 8 para 16 bilhões de reais o orçamento da infraestrutura, ou para o Rogério Marinho. Alguns locais se planta cana-de-açúcar agora no estado do Amazonas. E era proibido. Ou seja, como é que chega o etanol? Como é que chegaria o etanol no estado do Amazonas? Por via terrestre, obviamente. Ou por barcaças. Olha o preço que chega na ponta da linha. Falando em preço de combustível. Eu vou repetir aqui porque hoje falei novamente lá em Cuiabá. O gás de cozinha está caro? Falei, Major. Está caro, né? R$130 em média. Está caro? Está caro. Mas vou falar ao contrário, não está caro. Custa R$45 lá, quando ele é engarrafado. R$45. Bem, tem impostos. O que eu fiz?
Zerei imposto federal. E toda sexta-feira nós temos o quadro Parla África com o professor Altair Maia, que sempre traz assuntos muito relevantes da África. Claro, hoje não é diferente. Então, professor, pode chegar, nos fale aí qual é o seu destaque de hoje. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, senhores telespectadores da rede Com Brasil Nordeste. Estamos desenvolvendo uma série de análises das relações comerciais do Brasil com os blocos econômicos da África Atlântica. Já vimos 2 dos blocos africanos. Vamos analisar as relações do Brasil com o bloco que engloba o sul do continente africano, o SADC. O SADC é o bloco da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. É formado por 16 países e banhados tanto pelo Oceano Atlântico quanto pelo Oceano Índico. É o bloco econômico mais rico de todo o continente africano. E o país mais forte desse bloco é a África do Sul, que tem uma população de 60 milhões de habitantes, um produto interno de 800 bilhões de dólares e um território com mais de 1.200.000 quilômetros quadrados. Na economia, o destaque vai para a mineração e agricultura. A população total dos 16 países atinge 300 milhões de habitantes. E o produto interno bruto, ultrapassou 1,5 trilhão de dólares em 2020, o que gera uma renda per capita de quase 5 mil dólares. Lá se fala inglês, francês e português. O comércio exterior do bloco chegou a quase 400 bilhões de dólares em 2018, mas vem reduzindo desde então, caindo para menos de 300 bilhões em 2020, o que representou uma queda de 20% nesse período de 3 anos. Os países do bloco SADC importam mais de 50% de tudo que consomem. Importam de todas as partes do mundo. As exportações são capitaneadas pelo petróleo de Angola, pelos minérios da África do Sul e por produtos agrícolas de diversos países do grupo. A balança comercial manteve-se superavitária em todo o período de consideração. Em 2020, o saldo foi de 20 bilhões de dólares. A participação brasileira, como em todos os outros blocos, é minoritária. Da corrente de comércio da SADC, de quase 300 bilhões de dólares em 2020, o Brasil participou apenas com 2 bilhões de dólares, o que representa menos de 1% do comércio total do bloco. Basicamente, exportamos carne, açúcar e cereais, e importamos petróleo e fertilizantes. Nada mais do que o trivial. E fica a pergunta: como incrementar os negócios do Brasil com os países do bloco SADC? O que toda a África necessita é parceria para consolidar seus mercados, explorar seus recursos minerais e participar da corrida pela globalização. Temos 2 parceiros fortes dentro do bloco SADC. Parceiros que falam português, de passado colonial comum e bem posicionados geograficamente dentro do grupo. Do lado atlântico, temos Angola, com 30 milhões de habitantes, 1.250.000 quilômetros quadrados, rico em petróleo e diamantes e buscando os caminhos para a industrialização. Do outro lado da África, no Oceano Índico, temos Moçambique, com 29 milhões de habitantes, 800.000 quilômetros quadrados, cuja riqueza maior está na agricultura. O setor industrial de alimentos, bebidas, químicos, alumínio e petróleo vem crescendo em ritmo acelerado. A África tem tudo que o Brasil
precisa e nós temos tudo que a África necessita. Por que então nossos laços comerciais são tão fracos? Quando eu era estudante de economia, durante uma palestra eu ouvi um importador estrangeiro dizendo que o Brasil não vendia nada. Eles é que vinham ao Brasil para comprar. Essa frase continua atual e quer dizer simplesmente que o nosso esforço de exportação é muito pequeno frente ao potencial exportador que temos. Esse esforço de exportação deve ser uma ação conjunta do governo e dos empresários. É necessário desenvolver uma política comercial, uma política de comércio exterior mais agressiva, para que possamos chegar onde o mercado está. Não podemos nos dar ao luxo de desprezar um mercado de 1 bilhão de habitantes, cuja corrente de comércio vai além de $1 trilhão, e que está logo ali, depois do Atlântico. Até porque há uma nítida preferência pelos produtos brasileiros. Em diversos países africanos, por onde já passei, nossos produtos são chamados de originais. Os demais são cópia. O que toda a África quer e deseja é parceria. E nós temos todas as condições para sermos os grandes parceiros da África. Bem, por hoje é só. E para encerrar, vamos ouvir Xoxolosa, uma música que embalou os sonhos de Nelson Mandela por uma África unida. Muito obrigado e até a próxima sexta. Muito obrigada, professor Altair Maia. Até semana que vem. Hora de abraçar as cidades aniversariantes de hoje. Barra de Santo Antônio, em Alagoas. A prefeita é Lívia Carla da Silva. Lavras de Mangabeira, no Ceará, também está fazendo aniversário. O prefeito é o Dilcer Alencar. E Catalão, aqui pertinho de Brasília, em Goiás, também está completando mais um aniversário. E quem comanda a cidade é o Adib Elias. Parabéns, então, a todos esses municípios que estão fazendo mais um aniversário. Vamos olhar as mídias dos governadores? A Natânia Mello fala da região Nordeste. O governador de Alagoas, Renan Filho, informou que prorrogou por mais 7 dias a fase amarela do plano de distanciamento social controlado. Ele disse que Alagoas segue avançando na vacinação, reduzindo a ocupação de leitos de UTI e mortes por Covid-19, mas seguirão atentos à doença e ao comportamento da variante Delta. O governador do Ceará, Camilo Santana, informou que esteve reunido com representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará, parlamentares e secretários de Estado. Trataram sobre projetos para fortalecer ainda mais a agricultura familiar no Estado. Também falaram sobre ações na educação, violência contra as mulheres, melhorias nos assentamentos, entre outras. Para finalizarmos, o governador do Maranhão, Flávio Dino, informou que a Secretaria de Turismo está realizando obras de infraestrutura turística em várias cidades, a exemplo de Araioses e Tutóia, e parabenizou o secretário Catulé Júnior. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Até segunda-feira. Um ótimo fim de semana. Bom descanso. Se cuida. Tchau, tchau.